Oi, tudo bem? Sou Wagner. Como que você está com a nossa leitura e interpretação da Bíblia? Nossa, acho que eu falei interpretação. Interpretação. Ou o compreendimento, o entendimento do nosso manual escrito por Já. Ó, estamos no livro de Salmo. É um livro bem grande, porém os capítulos são reduzidos, são capítulos pequenos. Então hoje nós iremos dar continuidade na leitura do livro de Salmos, mas antes nós vamos fazer a reflexão do capítulo 71 ao 75. E lembre-se, curte o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe para mais pessoas e deixe seus comentários do que você está aprendendo, das suas reflexões também. Lembrando que a Bíblia é um livro para todos. Então, tire as suas próprias conclusões e compartilhe conosco aqui do programa, que nós vamos ficar muito felizes em saber o que você está pensando, o que você refletiu e o que você aprendeu. Então vamos lá. Deixa eu dar uma estraladinha aqui. Se você escutar um barulhinho, é a chuva, chovendo lá fora. Em breve pedimos a Já um estúdio. Então, se Já quiser, teremos um estúdio logo menos. Né? Está declarado isso. Em nome de Jesus Cristo, nosso poderoso digníssimo. Então vamos lá. Reflexão, capítulo 71 ao capítulo 75. Davi, ele confia em Deus e pede para Deus livrar dos inimigos. O que nós vemos aqui? Que mesmo Davi sendo rei de Israel, todo poderoso, ele ainda assim pede ajuda a Deus e confia a Deus. Ou seja, ele se vê como um nada perante a Deus. Então, para você ver, o rei, o top dos tops de todas as coisas, está pedindo ajuda para Já. Então, confia em Deus que vai dar tudo certo. Depois nós vemos um salmo escrito por Salomão, né? Tem vários salmistas, Davi é um dos principais, mas nós vemos lá falando da justiça e da excelência no reino de Salomão, né? Que Deus não vai deixar faltar nada, porque tudo é muito justo, ou seja, as coisas elas são justas. Claro, todos temos pontos de partida diferentes, mas cada um tem que fazer o que for possível conforme as suas capacidades e as suas habilidades para que isso também possa ser colhido ou retribuído futuramente. Né? Então é bem interessante isso dessa falar de justiça das coisas, de como funcionam. Então nós vemos isso em boa parte da Bíblia. Né? Nós não chegamos ainda no momento de plantar para colher, mas é falado isso de diversas maneiras. E por último, um ponto que chamou bem a atenção nossa, né, bem interessante, é a prosperidade do ímpio. Quem é o ímpio? Aqueles que não seguem os mandamentos, aqueles que fazem coisas indecentes e erradas perante os olhos de Deus. E aí fala que ver o ímpio prosperando traz a dúvida, né? Será que Deus é realmente justo? Né? Então, uma orientação, né? Que a gente já pensou aqui do programa também. Às vezes a pessoa faz tudo de errado e ainda assim prospera. Beleza. Mas pode ser que essa pessoa esteja pagando um preço muito alto. Um preço que não é legal. Porque quando nós fazemos as coisas de Deus, tudo, é bom, é perfeito e é tudo muito calmo para nós. Claro, nós temos que fazer a nossa parte sempre. Então, uma orientação clara aqui, foca no seu. Esquece quem está prosperando do lado, se é ímpio, se não é, se é justo, se não é. Foca no seu, foca em Já e vai. É a regra. Ok? Então chegamos ao final da nossa leitura, da nossa reflexão, né? E agora vamos partir para a nossa leitura. Dá uma estaladinha no pescoço. Para ver se estala.
Vamos iniciar a leitura, então, do nosso livro de Salmos, capítulo 77 ao capítulo 80. Retomando, capítulo 76 ao capítulo 80. Respira. A majestade. Livro de Salmos, capítulo 76. A majestade e o poder de Deus. Salmo e cântico de Asaf. Para o cantor Mor sobre Neginote. Conhecido é Deus em Judá. Grande é o seu nome em Israel. E em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo, a espada e a guerra. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de presa. Os que são ousados de coração foram despojados, dormiram o seu sono, e nenhum dos homens de força achou as suas mãos. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados num sono profundo. Tu és terrível, e quem substituirá a sua vista, se te irares? Desde o céu fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se inquietou. Quando Deus se levantou para julgar, para livrar todos os mansos da terra, porque a cólera do homem redundará o teu louvor, e o restante da cólera tu o extinguirás. Fareis votos e pagai ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele, aquele que é tremendo. Ele ceifará o espírito dos príncipes, é tremendo com os reis da terra. O estado interno, capítulo 77. O estado interno do salmista. Ele anima a sua alma pela consideração das grandes obras e das misericórdias de Deus. Salmo de Asaf, para o cantor Mor, por Jedutum. Clamei ao Senhor com a minha voz. A Deus levantei a minha voz, e a Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigentes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitarás o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia, ou encerrou ele as suas misericórdias da sua ira? E eu disse, isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas na antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário, que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que faz maravilha. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em águas, os céus retumbaram, as tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do trovão repercutiu-se nos ares, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo, como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Capítulo 78. A salvação que Deus concedeu a Israel, a rebelião contra ele. Deus escolheu Judá e Davi para pastorear Israel. Masquil de Asaf. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca.
Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvidos e sabido, e nossos pais nos tê-los contado. Não os encobriremos aos teus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que o fizessem conhecer os seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam do dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver, maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou com uma nuvem, e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas do deserto e deu-lhes de beber como de grande abismo. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus, e disseram: Poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e a água correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Posto que tivesse mandado as altas nuvens, e tivesse aberto as portas dos céus, e fizeste chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivessem dado do trigo do céu, cada um comeu pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância, fez soprar o vento do oriente nos céus, e trouxe o sul com a sua força, e choveu sobre ele carne como pó, e aves de asas como a areia do mar, e as fez cair no meio do seu arraial, ao redor das suas habitações. Então comeram e fartaram-se bem, pois lhe satisfez o desejo. Não refrearam seu apetite, ainda lhe estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais fortes deles, e feriu os escolhidos de Israel. Contudo, isso ainda pecaram, e não deram créditos às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade, e os seus anos na angústia, pondo-os ele à morte. Então procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E lembraram-se que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo seu Redentor. Todavia lisonjeavam com a boca, a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu concerto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade, e não o destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera, e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto, e o ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus, e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que livrou do adversário, como operou seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan, e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes para que não pudessem beber. E lhes mandou enxames de moscas que os consumiram, e rãs que os destruíram.
Deu também ao pulgão a sua novidade, e ao seu trabalho os gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva, e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva, e aos coriscos os seus rebanhos. E atirou para o meio deles, quais mensageiros de males, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles, nem a vida deles a pestilência. E feriu todo o primogênito do Egito, primícias das suas forças nas tendas de cão, mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho, e os guiou com segurança. E não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos, e conduziu-os até o limite do seu santuário, até este monte que sua destra adquiriu. E expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras, lhes deu por herança e fez habitar as suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente como seus pais. Viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram e a ira com os seus altos, e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como a sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, e encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus mancebos consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou, como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários, que fugiram, e pô-los em perpétuo desprezo. Além disto, rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, elegeu a tribo de Judá, o monte de Sião que ele amava, e edificou o seu santuário como os lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas o trouxe, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Capítulo 79. A assolação de Jerusalém e a oração por socorro. Salmo de Asaf. Ó Deus, as nações entraram na tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras, deram os cadáveres dos teus servos por comida às aves dos céus e a carne dos seus santos às animarias da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os sepultasse. Estamos feitos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e as zombarias do que estão à roda de nós. Até quando, Senhor? Indignar-te-ás para sempre. Arderá o teu zelo como fogo. Derramará o teu furor sobre nações que te não reconhecem, e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Por que devoraram a Jacó e assolaram as suas moradas? Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Apressa-te e antecipem-se-nos as tuas misericórdias, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa salvação, pela glória do teu nome, e livra-nos, e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque diriam os gentios: onde está o seu Deus? Torne-se manifeste entre as nações à nossa vista a vingança do sangue derramado dos teus servos. Chegue à tua presença os gemidos dos presos, segundo a grandeza do teu braço. Preserva aqueles que estão sentenciados à morte, e aos nossos vizinhos deita-lhes no regaço, setuplicadamente na sua injúria. Com que te injuriam, Senhor? Assim nós, teu povo, e a ovelha do teu pasto,
Te louvaremos eternamente, de geração em geração. Cantaremos os teus louvores. Capítulo 80. O profeta suplica a Deus que livre a sua vinha do que a destrói. Para o cantor mor, sobre Sozanim, Edute, Salmo de Asaf. Ó pastor de Israel, dá ouvidos tu, que guias a José, como a um rebanho que te assenta entre os querubins. Resplandece perante Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faze-nos voltar a Deus, faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu o sustentas com o pão de lágrimas, e lhe dá a beber lágrimas em abundância. Tu nos pões por objeto de contenção entre os nossos vizinhos e os nossos inimigos. Zombam de nós entre si. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Preparaste o lugar e fizeste com que ele profundasse raízes, e assim encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra, e com o cedro de Deus se tornaram os seus ramos. Ela estendeu a sua ramagem até o mar, e os seus ramos até o rio. Porque quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela a vindimam. O javali da selva a devasta, e as feras do campo o devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Atende dos céus e vê, e visita esta vinha, e a videira que a tua destra plantou, e o sarmento que fortificaste para ti. Está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem que fortificasse para ti. Deste modo, não nos iremos de após ti. Guarda-nos em vida, e invocaremos o teu nome. Faze-nos voltar, Senhor Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Bom, chegamos ao final da leitura de hoje. Agradeço a audiência. Fica na paz de Já. Vejo você na próxima. Até mais.